Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aula de número 8, modelos de criação. Conforme vimos na aula passada, foi necessário que nós repensássemos, reprisássemos nossas convicções a respeito da origem de tudo à luz das Escrituras. Algumas afirmações precisam ser novamente feitas. Primeiro, nós cremos na literalidade das Sagradas Escrituras. Significa aceitar como verdadeira aquilo que a Bíblia conta a respeito da origem do mundo, da vida. Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º o Senhor descansou. Nós cremos nisso. Mas o que é contado pelas ciências ou as pretensas ciências, os pretensos cientistas a respeito da origem de tudo? Aquilo que é contado e estas muitas formas de se falar a respeito das origens de maneira científica e discordando das Escrituras é algo que nós devemos atribuir aos séculos 17, 18 e seguintes. Não que todo mundo antes disso cresce piamente nas Escrituras, sempre tem um desviado, sempre tem um grupo que não quer saber da Bíblia. Mas de modo geral, a partir do século 17, começou-se a fazer estudos supostamente científicos e esses estudos são dissonantes, eles são distantes da Bíblia, não tem a ver com o que a palavra de Deus conta a respeito da verdade sobre a criação. Assim nós vamos estudar alguns modelos de criação, de surgimento de tudo. Nós já falamos na aula de número 6 e na aula de número 5, alguma coisa a respeito de Charles Darwin. Mas hoje nós vamos novamente falar sobre ele. Eu trouxe aqui comigo meu exemplar do livro Darwin, A Origem das Espécies. Esse livro, de autoria de Charles Darwin, conforme você bem sabe, fala a respeito de como ele imagina que o mundo surgiu. Eu não digo a você para perder seu tempo lendo isso aqui, mas se você quiser ler também, é importante conhecer. Algumas coisas que eu quero destacar sobre Charles Darwin e sobre esse livro em especial. Primeiro, este material, que é considerado ciência, se você o ler, verá, não tem aquele sotaque que nós imaginamos encontrar na ciência. Esse livro é resultado de muita observação, muito olhar, muito ver e anotações, algumas delas tão prosaicas, algumas delas chegam a ser tão risíveis. Há frases aqui como, por exemplo, assim: eu observei os pés dos pássaros e dos répteis e acho que há entre eles alguma ligação ancestral genética que eles tenham evoluído, desenvolvidos a partir de outro animal. Irmãos, eu acho o pé do pássaro parecido com o pé do lagarto? Eu acho que eles têm... Não, isso não é ciência. Não é ciência, não faz sentido. Em meu canal no YouTube, eu postei um vídeo alguns anos atrás a respeito disso, da falácia do darwinismo, e citei algumas dessas frases que Darwin usa. Você pode imaginar a quantidade de respostas bonitinhas e bem amorosas que eu recebi dos darwinistas e dos ateus. Depois o vídeo está lá, você pode procurar o canal no YouTube, meu nome, Gunnar Berg, e você pode achar esse vídeo lá e assistir. Bem interessante. Mas agora veja que coisa muito curiosa. Não tem linguagem científica, não tem, como eu disse, sotaque científico. Eu vi, eu olhei, eu acho. Não. Mas o interessante é o duplo padrão que exerce, que praticam aqueles que são contrários às Escrituras. Quando lhes é favorável, a linguagem como nós descrevemos e falamos a respeito da Bíblia é apontada pelos que não creem em Deus e nas Escrituras como uma linguagem mítica e mística, mas naquelas acepções negativas que eu ensinei para os irmãos na aula de número 7. E que ele não tem qualquer valor científico.
Mas quando lhes é favorável também, a simplicidade, a forma despretensiosa e, a meu ver, sem qualquer embasamento científico de que Darwin usou para escrever esse livro, aí é tido por ciência. Então há um duplo padrão no ateísmo e nas suas acusações contra a criação do mundo conforme a Bíblia diz e a favor de Darwin. Mas também não poderíamos aguardar outra coisa dos ateus, porque eles não creem em Deus, eles o fazem por influência de Satanás, e Satanás é o pai da mentira, e eles têm por pai a Satanás. Então não se haveria de esperar da parte deles qualquer outra coisa. Mas a teoria, a ideia, né, da origem das espécies ser evolução, quando Charles Darwin escreveu, nós temos que dar-lhe um certo desconto, porque ao menos Darwin, diferente dos darwinistas, foi intelectualmente honesto. Há um capítulo nesse livro, quase que o livro caiu, você vê como é tão fraca essa ideia que nem o livro para em pé. Há um capítulo nesse livro chamado Dificuldades contra a hipótese da descendência com modificações, isto é, da evolução. É o capítulo 6. Depois, capítulo 7, contestações diversas feitas à teoria da seleção natural. Então, o próprio Darwin, no seu livro, fala a respeito daquilo que se opõe à sua ideia. Ele diz, olha, há estes pontos fracos na minha ideia. E no seu livro ele trata algumas vezes a sua proposta de hipótese, outras vezes de teoria. Embora sejam palavrinhas aparentemente bem próximas uma da outra, nós temos que fazer uma certa separação e admitir que a hipótese é um estado anterior de ideias, anterior à teoria. Para chamar algo de teoria, haveria uma reunião de elementos mais consistentes do que há quando chamamos algo de hipótese. E às vezes ele diz hipótese, às vezes ele diz teoria, isso depende muito do contexto geral do que ele está escrevendo e conforme ele se sente mais apto e seguro para fazer esta ou aquela nomenclatura para a sua ideia. Mas eu entendo que a evolução, o evolucionismo, não é uma teoria. Alguns anos atrás, esse Papa argentino, Cardeal Bergoglio, que agora é conhecido como Papa Francisco, emitiu uma nota, um comentário em alguma entrevista, dizendo que já era passada a hora de que a teoria da evolução deixasse de ser chamada de teoria para finalmente ser chamada de fato. Segundo o que esse Papa acredita, o que é algo muito bizarro, porque ele deveria crer na palavra de Deus, né? Segundo o que esse Papa acredita, não faltam mais evidências e comprovações para que o evolucionismo seja considerado um fato. O interessante, irmãos, de você observar, e você deve pesquisar isso a fundo, é que o evolucionismo não é uma unanimidade na comunidade científica. Na verdade, nem mesmo maioria é na comunidade científica. Então não se trata simplesmente de haver cientistas que descreem do evolucionismo, mas que a quantidade dos cientistas que creem não são maioria. Talvez esse seja um dado que surpreenda você e você não sabe. Mas aí você pensa, ora, pastor, é difícil entender isso, porque para onde a gente olha, evolucionismo, 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 irmão, realmente está na hora de você olhar para outro lugar. Você está olhando demais a Rede Globo de televisão, está olhando demais os meios de comunicação do nosso país, que são todos eles dominados pelo esquerdismo, socialismo, comunismo, são anticristãos, são completamente aversos à verdade. Ora, não se trata simplesmente de ser crente, cristão e salvo, não. Se trata de odiar qualquer verdade, qualquer manifestação da verdade, seja ela histórica ou seja ela teológica revelacional a partir das Escrituras. Então, pastor, para onde eu olho, o evolucionismo é evocado. Olhe para lugares diferentes. Mude o foco e você vai descobrir
que o Jornal Nacional, o Fantástico, a Rede Globo de TV e as outras emissorazinhas que a seguem de maneira tão burra e tosca, não fazem parte da elite intelectual do mundo, não. Pelo contrário. E se você começar a prestar atenção nas vozes intelectuais, nas vozes verdadeiramente intelectuais, não é esses intelectuais de bar, intelectuais de esquerda, intelectuais que a própria mídia elege como sendo. Não, estou falando dos verdadeiros pesquisadores. Você verá que o evolucionismo está longe de ser unanimidade. Ele nem é maioria na comunidade científica. Existe um grande cientista chamado Alistair McGrath e que também é teólogo. E esse homem é respeitadíssimo na comunidade científica. É um dos principais opositores àquele louco chamado Richard Dawkins, que é um pretenso cientista inglês que escreveu o livro God Delusion, Deus um Delírio. E nesse seu livro, Alistair McGrath, que faz oposição ao livro God Delusion, do Deus um Delírio, de Richard Dawkins, em sua obra chamada O Delírio de Dawkins, Alistair McGrath rebate ponto a ponto todas as acusações de Dawkins contra a fé. E ainda que nós tenhamos essa obra de Alistair McGrath como sendo muito útil, porque ele, além de cientista, é teólogo, não quer dizer que ele rebateu só porque é teólogo, mas porque é cientista também. Então, Richard Dawkins não é exatamente uma sumidade no mundo científico, não. Ele é aplaudido pelos artistas, pelos cantorizinhos, pelos atorizinhos, essa gentinha pequenininha que acha que o mundo se reduz a elas, ao evolucionismo, e fazem todo o esforço do mundo para remover Deus da equação de suas vidas. Mas eles vão confrontar-se com a verdade quando tiverem que se ajoelhar diante de Jesus e dizer: Jesus é Deus, e farão isso para a glória do Pai. Logo, o evolucionismo não é uma ideia unânime. E Darwin fala sobre aquilo que é uma oposição, uma dificuldade do evolucionismo. Ora, e que dificuldade é essa? Você vai se lembrar que nós vimos em aulas anteriores a ausência dos fósseis transicionais. Que são os fósseis transicionais? Os fósseis transicionais são aqueles seres que estão entre o atual ser humano e a sua raiz, a sua pretensa gênese lá na cadeia evolutiva. E o livro da Teoria das Espécies diz que enquanto não se for encontrado aquele que é o fóssil de transição, não dá para confirmar a teoria ou a hipótese, melhor chamando, da origem das espécies pelo evolucionismo de Charles Darwin. Mas de vez em quando aparece alguma reportagem dizendo: olha, apareceu, descobriu-se o elo perdido, finalmente, é daí que vem a expressão elo perdido. E apesar de todo o frisson e de toda a publicidade que se dá, meus irmãos, quantos elos perdidos não foram encontrados? Não bastaria um, mas por que já foram achados tantos? Porque a cada suposta descoberta de um elo perdido, com o tempo, logo se mostra que aquilo significava uma falsificação, tratava-se de uma mentira, de uma ossada manipulada, serrada e por aí vai. No caso dos fósseis para o elo perdido do homem, as falsificações são grotescas e muitas. Cientistas apareceram no século XVIII, no século XIX, portando crânios e dizendo: é o elo perdido, mas eles não deixavam que ninguém chegasse perto, que ninguém examinasse, o que é um erro dentro do padrão de comportamento científico legítimo, porque todas as vezes que um cientista, seja ele das ciências naturais, das ciências exatas, das ciências humanas, não importa, um cientista chega a alguma conclusão, a sua conclusão é submetida aos seus pares, para que eles verifiquem o que ele escreveu, as suas conclusões, se elas têm procedência e se elas se confirmam do ponto de vista científico. Mas estes homens, no século XVIII e XIX, isso aconteceu muito, pelo menos umas 4 ou 5 vezes, não deixavam que os seus pares, os outros cientistas, pegassem as suas descobertas, as suas ossadas, os seus crânios e examinassem. Alguns desses crânios só puderam ser examinados depois que os seus descobridores morreram. E aí se verificou que tratavam-se de crânios
cujos dentes haviam sido serrados, limados, cujo maxilar havia sido destruído para projetar e parecer mais com as feições símias, isto é, as feições dos macacos, e assim supor uma relação entre o homem e os animais, entre os símios e os homens, os macacos e os homens. Não que, como eu já expliquei, Darwin houvesse dito que o homem evoluiu do macaco, mas que o macaco e o homem evoluíram ambos de um mesmo tronco ancestral genético. Outra ideia bastante comum e que se pergunta muito, os fósseis, mas e os fósseis? Eles são tão antigos, eles têm milhões de anos. Meus irmãos, existe algo que você estuda nesse livro e também em outros livros da ETAD, que é chamada a datação, método de datação pelo carbono 14, que é muito famoso. O que esse método faz? É bastante simples. A ideia é que todo ser vivo, quando morre, começa a perder, a decair na sua composição carbono. E conforme essa taxa de decaimento se mostra, então se pode dizer há quanto tempo aquilo é morto, pela ausência do carbono que vai saindo daquele material orgânico agora falecido. Então, a partir da medição da taxa de decaimento do carbono 14, se poderia, em tese, datar fósseis, animais mortos há muito tempo, mesmo o santo sudário, que é um item de simonia, isto é, de adoração de relíquias religiosas, já foi submetido ao método de datação do carbono 14 e identificou-se que aquele tecido não teria mais que 800 anos, para ser de Cristo a mortalha teria que ter 2000. Então, esse é o método de datação do carbono 14. Esse método, no entanto, é incapaz de enxergar para mais do que 900 anos, para mais do que 1000 anos. Então, quando alguém diz, isso aqui tem milhões de anos, baseado em quê? Em que suposição? Porque tudo aquilo que se afirma sobre a origem do mundo ter milhões de anos é fruto de suposição. Não há indícios físicos que mostrem. Eu quero recomendar aos irmãos a leitura do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norman Geisler. Leia o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norman Geisler. Do mesmo autor, do mesmo Norman Geisler, leia o livro Fundamentos Inabaláveis da Verdade e você vai ver que não existem quaisquer parâmetros para dizer que haja acontecido vida no planeta Terra há milhões de anos. Por isso que, biblicamente, tem gente agora que vai cair da cadeira. Sempre que eu falo isso na sala de aula, eu tenho dificuldade com alguns alunos. Não há qualquer condição para admitir a existência de seres jurássicos anteriores ao homem, os dinossauros. Meu irmão, a Bíblia fala de uma criação, 6 dias, ao 7º Deus descansou. O dinossauro tinha que ser criado ali. Ele tinha que ser criado ali. Os números sobre os dinossauros sugerem que eles são de milhões de anos antes do homem. Bom, se eu creio na Bíblia, eu não posso crer que esses dinossauros existiram 65 milhões de anos atrás, porque só dá para existir alguma coisa da criação para frente. E isso já nos coloca aí em, no máximo, 10 a 15 mil anos de história humana. Embora, veja bem, atenção, sei que os irmãos já sabem disso, estamos no bacharelado, né? O terceiro ciclo do programa, os irmãos já sabem disso, mas não custa repetir. Embora a genealogia bíblica, na sua conta inicial, possa sugerir um período de história de 6 mil anos, não se esqueça que quando lemos a genealogia e ali encontramos alguém que foi filho de outra pessoa, talvez ele não seja filho, pode ser neto e até bisneto, porque no hebraico antigo não havia uma palavra para pai, outra para avô, outra para bisavô, era tudo pai. Então não dá para saber se estamos falando exatamente de um pai e seu filho, ou um neto e seu avô, ou um bisneto e seu avô. Todos têm por pai a Abraão, não é verdade? Então pronto. Aí os irmãos já conseguiram entender. Quer dizer que fazendo essas compensações, nós podemos chegar a 10, talvez 13 ou 14 mil anos de história desde a criação no livro do Gênesis.
Então os dinossauros teriam que estar aí, dentro desse período. Mas mesmo que você admitisse que os dinossauros houveram sido criados no livro do Gênesis há cerca de talvez 6, 7, 8, 10 mil anos atrás, ainda há outras impossibilidades para a existência de dinossauros. Por exemplo, por que Deus criaria um animal daquele tamanho, daquele porte, e que, por presciência, sabendo Deus que este bicho seria inimigo do homem, por causa da entrada do pecado no mundo, Deus criaria esse ser incontrolável. Controla, irmão, um tiranossauro rex. Você leva ele na coleira? Tiranossauro não é um leão que você pode treinar, mais ou menos, e afugentar com um chicote para fazer números e gracejos no picadeiro de um circo. Domina um mastrodonte que eu quero ver. Não tem como. Então não há qualquer lógica na existência de um dinossauro, mesmo que você o aloque no período da criação do Gênesis. Terceira coisa, tem gente que diz sim, eles existiram, mas Deus os destruiu durante o dilúvio. Eles seriam grandes demais para caber na arca. Ora, irmãos, por que então Deus se proporia a dizer a Noé que iria salvar as espécies de animais se ele ia também destruir algumas dessas espécies? Então, o que Deus agora é contraditório, é mentiroso? Então não dá para a gente confirmar e acreditar em dinossauros. Mas por mais estranho que ele possa parecer, primeiro, saber que dinossauros nunca existiram, agora vem outro impacto. Existem ideias sobre a criação do mundo que sugerem que o mundo foi criado sim conforme Deus o fez, e está escrito no livro do Gênesis, mas se tenta forçar para dentro da Bíblia os dinossauros. E não cabem os dinossauros dentro das Escrituras. Eles não entram lá, irmão. Eles não vão caber. Então, para isso, por exemplo, existem algumas ideias que são a evolução teísta ou o chamado criacionismo, não o bíblico, meramente o criacionismo, que são ideias de fazer com que estes valores e estas figuras e estas noções e cosmovisões anticristãs sejam acomodadas à Escritura. Quer dizer, Deus criou, no evolucionismo teísta é isso, Deus criou, mas Ele criou o ser unicelular jurássico chamado ameba, para que esse ser se desenvolvesse até tudo acontecer conforme foi aqui. Tem gente que diz, não, foi Deus que criou, Deus que provocou o Big Bang, a grande explosão, e chegou a ser o que é. Então algumas pessoas querem resolver o problema colocando Deus lá na origem do evolucionismo. Mas isso ainda destoa das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia não fala em evolucionismo. Então não adianta, não soluciona o fato eu dizer creio em Deus e creio que Deus provocou o evolucionismo, porque isso significa descrer que os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis são literais. O que é que você crê, afinal de contas? Crê em Deus ou não crê em Deus? Crê no livro do Gênesis ou crê no livro da origem das espécies de Charles Darwin? Tem que escolher. Nas duas coisas não dá. Os dois não podem estar certos, irmão. Um está certo, o outro está errado. E eu já lhe digo que a palavra de Deus é que está correta. Darwin está errado. Eu li um livro há algum tempo atrás, chamado O Criacionismo, publicado por uma editora pretensamente pentecostal, e o livro foi bem, até chegar nos dinossauros. Nos dinossauros, a Bíblia foi abandonada pelo autor do livro, e ele passou a incorporar toda a narrativa ideológica do evolucionismo para poder acomodar os dinossauros na sua visão de mundo distorcida. Nós precisamos assumir que Deus criou o mundo, e isso é lógico, isso é racional, isso faz sentido. Existe, e muitos crentes gostavam disso, achavam o máximo, a ideia do chamado design inteligente. Isto é, há uma assinatura no mundo e essa assinatura mostra que existe um ser inteligente, um relojoeiro inteligente que tenha criado o mundo e assim o mundo veio a ser como é. Quando a gente escuta esse tipo de coisa, muito crente acha isso legal. Olha, tá vendo? Está aí o design inteligente, finalmente os cientistas estão concordando com a Bíblia. Não necessariamente.
Porque não quer dizer que aos olhos dos cientistas, este criador, este desenhista inteligente seja Deus. E também não há espaço dentro do design inteligente para colocar as Sagradas Escrituras. Nós temos que chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Então, o criacionismo bíblico é uma coisa. O criacionismo puro e simples é outra. Porque o criacionismo bíblico dispensa, inclusive, os famosíssimos dinossauros. Agora, o criacionismo geral, ele arruma um lugarzinho para o tiranossauro dentro das Sagradas Escrituras, só que não tem. O evolucionismo, que nós já vimos, é totalmente anticristão. Mas dizer que Deus está no começo da evolução também não faz sentido, porque coloca o livro do Gênesis em condição de questionamento de sua literalidade. Também o design inteligente não resolve, porque isso implica não em reconhecer que Deus seja o desenhista, mas simplesmente que há um desenhista, pode ser qualquer coisa. Então nós precisamos admitir a palavra de Deus como sendo a única expressão da verdade com relação à origem de tudo, à origem de todas as coisas. Deus criou, Deus fez, pelo poder da sua palavra. Meus irmãos, eu quero recomendar-lhes que façamos todos a leitura e releitura do nosso capítulo de número 8, igualmente os exercícios. Preparem-se para as próximas aulas, porque nós vamos estudar a partir das próximas aulas a teologia e a cultura da morte, considerações sobre o tempo, teologia e história e teologia e futuro. São assuntos de grande importância apologética para o nosso tempo. Então, prepare-se, refaça exercícios, assista às aulas quantas vezes você preferir. Nós nos encontraremos, em nome de Jesus, na próxima lição para darmos continuidade ao estudo da matéria Teologia e Ciência. Até lá, então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida.